Aqui, você falou isso, a coisa das manifestações, né? Eu fui nas últimas, porque as manifestações eu vou mesmo, sempre, né? E uma coisa que eu senti, que eu achei maravilhosa, que é assim, é como se a gente, né, do campo da esquerda, como se a gente tivesse tomado as ruas de volta. Porque as ruas sempre, né, historicamente, sempre foram do campo progressista, da esquerda, sempre foram, né, por pautas populares e tudo mais. E com isso tudo que veio acontecendo, né, com esse movimento neofascista e Bolsonaro e tudo mais, começou a extrema-direita a ir para a rua, uma coisa meio louca, meio equivocada, mas a gente, eu acho que, principalmente nessas duas últimas, acho que a gente conseguiu retomar, porque a rua, ela é nossa e tem que ser nossa mesmo, né? E eu acho que tem aquela coisa que o Ulisses Guimarães, né, fala, você está achando esse congresso ruim, bora ver o próximo. Mas eu acho que ele não imaginou, quando ele falou isso, que a gente fosse ter um congresso desse, porque é muita gente desqualificada, né? E aí eu sei que você está fazendo um trabalho muito bom, muito forte, muito potente, muito importante em Belo Horizonte como vereador, que eu tenho acompanhado. Mas eu queria saber, lógico, né? A gente, 2026 ainda não começou, apesar de já ser semana que vem, e ser ano eleitoral, mas eu queria saber, porque eu vejo assim, por exemplo, você, a Cari Santos, né, que é outra maravilhosa de Recife, o Renato Freitas, que está como deputado estadual no Paraná, e que também é outra força maravilhosa. E assim, vocês três, não só vocês três, podia citar até mais alguns, mas eu vejo vocês como novas lideranças fortes, necessárias para o nosso campo, mas eu vejo vocês muito necessários na Câmara, como deputados federais. Você não pensa, isso não passa na sua cabeça em algum momento de você sair para federal, né? Porque você está vendo como é que a gente está no Congresso, e você é uma força que a gente precisa lá também. Isso não passa na sua cabeça, nos seus projetos? Conta isso para a gente. Olha, Xanda, a missão que o presidente Lula me deu, e eu tive com ele viajando na semana retrasada aqui por toda Minas Gerais, a missão que ele me deu é para que a gente faça uma votação histórica para ele em Minas Gerais. O presidente Lula tem muita fé de que nós vamos conseguir arrebentar a boca do balão aqui em Minas Gerais. Nós somos o segundo maior estado de população, o estado que mais tem municípios por todo o Brasil. Então, é um estado peça-chave, é um estado essencial para as eleições ano que vem. E a, a- a sua fala, ela entra também no ponto que eu ia tocar, que o Congresso Nacional hoje é talvez a parte mais importante das eleições do ano que vem. Não somente a eleição do presidente Lula. E é o que eu venho falando bastante por todo lugar que nós vamos. Mais importante ainda do que a gente apertar o 13 e votar no Lula de novo, que eu tenho certeza que nós vamos reeleger ele, só que nós Uhum. temos um grande problema, que é a extrema-direita já percebeu que eles não vão ganhar nas eleições presidenciais. Não vão ganhar. Eles estão colocando a candidatura do Flávio Bolsonaro apenas para a família Bolsonaro se manter ainda nessa narrativa de Isso, ser o isso, anti-Lula, de ser o anti-PT. exato. Eles não imaginam por um segundo sequer que num cenário normal, com tudo mais constante, eles têm alguma chance contra o Lula. Mas eles entendem isso. Mas vocês sabem qual que é o risco disso tudo? Porque nós podemos até ficar felizes, porque nós vamos ganhar de novo com o Lula, mas vamos pensar um pouco mais à frente. E se o Lula ganha e nós não fazemos uma base consistente no Congresso Nacional? E se por acaso Exatamente. o Centrão, somado da extrema-direita, conseguem fazer a maioria dos deputados e dos senadores? No dia seguinte das eleições, existe um risco real, real, no, no dia 2 de fevereiro, quando os deputados e senadores já tiverem tomado posse, existe um risco real do presidente Lula não conseguir governar.
De novo, se o Centrão e a extrema-direita conseguirem juntos a maioria dos assentos no Congresso Nacional, para além deles barrarem todos os projetos do presidente Lula, para além deles tentarem passar projetos ali como impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, entre tantas outras pautas, tem um grande risco que ninguém anda falando, e eu quero a atenção de todos aqui para isso. Eu que vou muito para Brasília, eu estou ouvindo nos últimos meses um papo muito esquisito. Por isso que eu estou achando estranho que eles não querem ganhar as eleições presidenciais, porque a extrema-direita tem um plano para poder dar um golpe no Brasil, caso eles consigam a maioria dos assentos no Congresso Nacional. Se eles Caramba! conseguirem, eles vão passar uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição Federal, para que eles consigam mudar o sistema político brasileiro. Hoje, nós somos um sistema presidencialista. Sim. Eles querem mudar para um sistema semipresidencialista, em que quem é o presidente de fato é o presidente da Câmara e não o Uhum. presidente eleito. Ou Exato. seja, se a extrema-direita, somado ao Centrão, conseguirem formar uma maioria, nós podemos eleger o Lula com votação recorde em primeiro turno. Que nós não vamos governar esse país e que eles podem e vão tentar dar um golpe de Estado em toda a população brasileira. E depois não adianta a gente chorar leite derramado, porque na hora que os deputados forem eleitos, e se eles conseguirem fazer essa grande maioria, não adianta a gente ir para as ruas somente, gente. Porque se tiverem maioria, eles vão conseguir aprovar no voto. E nem o Supremo Tribunal Federal consegue fazer absolutamente nada sobre isso. Então, eu quero muita atenção para todos os companheiros focarem em todos os estados nas votações para deputados federais. Porque eu tenho muita fé que o presidente Lula será reeleito de novo. Mas se a gente não conseguir fazer uma bancada grande e potente de sustentação para o presidente Lula, para a gente barrar esse possível golpe de Estado, para que a gente dê sustentação política para que o presidente Lula governe e aprove os projetos importantes, é aquilo que eu falei mais cedo, que nós vamos ganhar as eleições, mas não vamos levar elas. Então, é assim, é mais que urgente que a gente preste atenção nas eleições para deputados e para senadores por todos os estados, porque são essas pessoas que vão dar a sustentação política para que o presidente Lula governe pelos próximos 4 anos. E são tantas coisas acontecendo, né, que isso, que é uma conversa que a gente vê que já vem, né, é uma conversa que a gente já teve ela no foco, e de repente ela sai do foco de tanta coisa que tem acontecendo, e você chamou atenção para uma situação gravíssima. Vamos até fazer um corte disso, viu? Vamos colocar um corte disso, porque e vamos começar a falar nisso aqui no canal também, tá? Sempre está falando, porque realmente isso é grave e a gente tem que estar muito, muito, muito atento para isso. Eu Mas acho que sabe você está mais de dizendo uma isso coisa? Porque perigosíssimo. assim, se nós não começamos a divulgar isso e as pessoas não estão sabendo desse possível plano deles, e se tudo isso com que eles estão pensando de fato acontecer, deles conseguirem maioria, o povo não vai estar preparado para isso. Então, importantíssimo divulgar, importantíssimo. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!